Olá a todos amigos, amados irmãos que nos acompanham no nosso canal do YouTube, especialmente aqueles que gostam de acompanhar nossas atualizações. Quando falamos de maçonaria, já lançamos vários vídeos sobre maçonaria e em nosso último vídeo nós falamos sobre o compromisso do maçom perante a sociedade. Hoje nós iremos falar um pouco sobre o maçom e a cidadania. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir a todos que nos acompanham, que se não fizeram ainda a sua inscrição em nosso canal, que nos ajudem fazendo inscrição, deixando like, fazendo um comentário. A gente ficaria muito grato se assim nos ajudassem. Bom, o conceito de maçom em relação à cidadania estão intimamente ligados à educação. A educação como sendo um processo de desenvolvimento da capacidade intelectual e física sobre a moral do ser humano, que visa a sua integração, seja a integração individual, coletiva ou social, nada mais sendo de que um dos conjuntos, sendo um conjunto de normas e métodos pedagógicos aplicados ao desenvolvimento geral do corpo e de nosso espírito, né? De corpo e do espírito. Nesse contexto, podemos dizer que a educação, em sendo compreendida como cidadania, tem-se, portanto, em conta os conceitos de promoção, de defesa e de controle. A promoção diz respeito aos projetos formulados em vários segmentos da vida social e maçônico, da vida social e maçônica, além de transformar as normas maçônicas escritas em práticas usuais. A defesa consiste em garantir a efetiva observação das normas legais, responsabilizando aqueles que as transgredirem, e o controle vem a tratar da fase de acompanhamento, da avaliação e da cobrança, para que se efetivem a prática da cidadania. Em outras palavras, podemos dizer que é a fase na qual se pode ou deve sair da contemplação para a ação, sem extrapolar, entretanto, os limites legais. Também a cidadania pode e deve ser entendida como um processo histórico-social que tem como objetivo ornar, prendar e conceder às pessoas da consciência e da organização, que tem o fim de transformá-las em sujeitos condutores de seu próprio destino. Ou seja, podemos dizer também que é o conjunto de direitos e deveres de um indivíduo em relação à sociedade em que vive, levando-se em consideração os valores que a determinam ou a caracterizam. Portanto, a cidadania positiva, a prática dos direitos e deveres comuns de todos os membros de uma determinada sociedade, consubstanciado ao direito e dever. Como exemplo, o direito de votar e ser votado. Isto é uma prática
e um dever comum de todos os membros da sociedade, desconsiderando-se com isso os avanços e aperfeiçoamentos de proteção aos direitos humanos. Contudo, o direito-dever de votar e ser votado por si só não garante o exercício da cidadania, mas, uma vez, ela representa apenas uma parcela mínima desse exercício, ou seja, vem a garantir somente uma cidadania relativa. Devemos entender que este é o principal desafio a ser enfrentado, seja pelos maçons, seja por qualquer indivíduo da sociedade. Eu cito e digo maçonaria porque a cidadania para o maçom vem a se configurar pelo exercício pleno e constante dos seus direitos e deveres maçônicos. O exercício da cidadania para o maçom, ele passa necessariamente por 3 fases. A fase normativa, a fase sociológica e a fase filosófica. A fase normativa, ela vem a tratar da observância das normas maçônicas vigentes, como, por exemplo, a fase normativa está configurada na Constituição maçônica, no Regulamento Geral da Federação e nos rituais. A fase sociológica, ela vem a tratar dos costumes, não os costumes negativos, improdutivos, mas aqueles costumes saudáveis, traduzidos como regra de boa convivência social. Geralmente, esses costumes devem estar de acordo com a moral e com a ética. E a fase fisiológica, a filosófica, é porque o que podemos chamar, é aquilo que podemos chamar de justiça. Ou seja, é nesta fase filosófica que se aponta para o que deve ser ou não ser, necessariamente para o que é. Ou seja, a razão que deve representar a busca por um ideal de perfeição maçônica. De tal forma que se ressalta ainda que compete a nós, todos nós maçons, que temos o dever constante de exercitar a cidadania, pondo em prática os compromissos que assumimos desde a nossa iniciação na ordem, tais como aqueles deveres assumidos na iniciação, aqueles que, quando se pergunta quais são os deveres para consigo mesmo, isto consiste em administrar nossa vida de acordo com os princípios da moral e da razão. Quando somos questionados em nossa iniciação de quais são os deveres para com a família, aí vem a consistir na plena conscientização de que, sendo a família a célula máter da sociedade, e que para manter a maçonaria como uma instituição sagrada, deve-se manter o amor e o carinho como condições indispensáveis entre todos os seres humanos, e não apenas entre maçons
de maçom para maçom. Quando falamos em nossa iniciação dos deveres para com o próximo, significa dizer que é servir aos nossos semelhantes através da consideração, da bondade e respeito, de ser solidário e dar exemplos de grandes virtudes. Quando somos questionados em nossa iniciação do que é dever com a pátria, vem a consistir em ser um cidadão honrado, respeitar as leis, as autoridades constituídas, tudo concorrendo para o engrandecimento não só da maçonaria, mas como da sociedade como um todo. Quando se fala de deveres para com a humanidade, significa dizer que é trabalhar incessantemente pela felicidade do ser humano e ser um elo de paz para todos os habitantes do planeta, pois somos todos filhos de Deus. Pois é com os deveres para com Deus que vem a consistir o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Isso de acordo com o que nos ensina a Bíblia Sagrada. Portanto, sobre a cidadania, podemos dizer que nada mais é do que a compreensão que nos leva a ajudar em nossa evolução maçônica e tudo isso vem através dos aspectos econômicos. Isto porque a pobreza espiritual pode estar presente se não ficarmos atentos e não desvirtuarmos do verdadeiro sentido maçônico. Quando falamos dos aspectos positivos, participativos e políticos, significa dizer que somente é possível alcançar a cidadania se houver interesse em conquistá-los, pois somente aqueles interessados que se fazem cidadãos, uma vez que cidadania não se ganha, mas se conquista, da mesma forma que para ser um maçom de verdade, não basta ter sido iniciado. É preciso muito mais, apesar de sermos um eterno aprendiz. Sobre o aspecto popular, podemos afirmar que este aspecto não leva em conta o caráter incondicional do direito, consubstanciado na justiça social, mas sim no senso comum de cada indivíduo e em especial ao maçom. A reflexão sobre todos esses aspectos nos leva a acreditar que o conhecimento maçônico, assim como a cidadania, não são eventos naturais, não caem do céu. É preciso conquistá-los e conquistar através da vontade pessoal de cada um de nós. Ou seja, se queremos ou não alcançar a plenitude da cidadania, bem como o conhecimento maçônico, devemos sim estabelecer todos esses aspectos. É sim através dessa perspectiva que o maçom, exercitando sua cidadania, vai encontrar na educação um elo que promova o desenvolvimento das capacidades
físicas, intelectuais e moral do ser humano, integrando-o em sua sociedade. E, desta maneira, é que vale dizer que esta educação seria, para o maçom, o alcance da cidadania e de seu exercício, bem como do próprio conhecimento maçônico. Portanto, devemos ser proativos, devemos tomar a iniciativa e pôr em prática essa cidadania, pois só assim poderemos conseguir o que realmente desejamos. E isso vem a servir para tudo em nossa vida, posto que todos nós temos o direito e o dever de pô-la em prática, já que esta prática a nós, maçons, é inerente, enquanto somos e dizemos ser maçom. Muitas das vezes, o conhecimento maçônico e a possibilidade do exercício da cidadania estão aí bem próximo de nós e às vezes não percebemos. Outras vezes não damos nenhuma mínima para aquilo que vem ou está acontecendo. Com isso, não podemos e nem iremos alcançar a cidadania. E muito menos vamos conseguir nos evoluir ou conseguir a evolução maçônica, uma vez que sem o conhecimento e sem a sensibilidade não iremos longe, não iremos a lugar nenhum. Em outras palavras, não iremos caminhar para o sucesso, o bem-estar, a concretização da essência maçônica. Não podemos também esquecer que nós nascemos, crescemos, vivemos e morremos aqui, entre nós seres humanos. E desta forma, todo e qualquer problema aqui ocorrido, em qualquer lugar ou em qualquer região, pertence também a todos nós. Portanto, temos o dever da responsabilidade coletiva, que é nada mais que o de garantir um futuro positivo e próspero para toda a humanidade, a começar pelas pessoas mais próximas, pela nossa família e aqueles que são os mais necessitados. Em resumo, podemos afirmar que a educação para o exercício da cidadania, ela entra neste processo porque ela deve estar em todo lugar e em todo momento, ou em qualquer circunstância da vida humana, principalmente para a vida maçônica, para os maçons. A educação, nesse sentido, é o instrumento mais valioso e mais poderoso para a conquista da cidadania plena e para o alcance da evolução maçônica. Por fim, e por tudo o que acabamos de narrar, convidamos a todos os irmãos a se exercitar diariamente da cidadania, ou seja,
Convidamos a todos os irmãos ao exercício diário da cidadania. Senão, não podemos dizer ou falar por aí que somos maçons. Vamos todos aplicar esses institutos para podermos exercitar também a nossa cidadania junto à sociedade como um todo. Desejamos a todos um fraternal abraço e vamos ficar por aqui para não ficar cansativo, nos comprometendo em breve estar postando novos vídeos falando a respeito da nossa ordem, o quanto ela é poderosa, o quanto ela transforma o cidadão quando se inicia na maçonaria. Um forte abraço, um tríplice e fraternal abraço a todos e até a próxima.